Contrato de compra e venda futura. No vídeo anterior, nós falamos sobre conceitos gerais do contrato de compra e venda futura, para você entender a relevância desse instrumento no mercado e como manuseá-lo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre pontos importantes que existem dentro do contrato, que parecem simples, mas eu vou tentar te dar dicas para você poder entender esses pontos e raciocinar sobre eles em eventual operação que esteja sendo firmada, para que você possa pensar que esse contrato precisa te proteger e que esses pontos vão realmente precisar de um raciocínio e de uma prevenção na hora da formatação das cláusulas. Meu nome é Vinícius Souza Barquete, sou advogado, especialista em agronegócio. E nós vamos falar nesse vídeo sobre pontos do contrato de compra e venda futura que parecem ser muito simples, mas que na verdade tem uma série de coisas envolvidas que precisa pensar para que depois no futuro, quando o contrato for efetivamente ser cumprido, esses pontos não atrapalhem na negociação. Então, tanto para quem é comprador quanto para quem é vendedor da mercadoria, nessa modalidade de compra e venda futura, existem pontos que são básicos, por exemplo, a mercadoria que vai ser entregue, data e local da entrega, mas que por trás da simples disposição, e sim, eu já vi em muitos contratos, uma simples disposição, uma linha tratando desse assunto, mas que por trás dessa linha, por trás desse texto muito simples colocado ali, existem várias coisas que precisam ser raciocinadas. Por exemplo, quando eu vou falar da mercadoria a ser vendida, o que a princípio entra nisso? Quantidade e qualidade da mercadoria. Vamos lá dar o exemplo do café. Eu vou vender 1000 sacas de café, eu preciso saber que são 1000 sacas, o tipo do café, se ele vai ser arábica ou se ele vai ser robusta, conilon. Eu preciso saber percentual de catação, quantidade de defeitos e especificações que estão dentro do próprio negócio de café, certo? E isso não é tudo, lógico. Existem outras disposições que precisam estar ali dentro do raciocínio, dentro do rito contratual. A gente sempre fala nos vídeos, certo? O contrato ele precisa ser um manual de atuação das partes. Porque eu estou pensando ali, eu prometi aquela mercadoria, mas no agronegócio existem 1000 fatores que alteram a produção em si. Excesso de chuva, falta de chuva, excesso de frio, geada, temperatura elevada. Então tem 1000 possibilidades que vão impactar na qualidade daquela mercadoria, na quantidade que vai ser produzida. E aí pensa comigo, eu fiz a promessa naquele contrato, né? Ficou determinado naquele contrato que eu vou entregar a mercadoria de determinada qualidade. E se eu não produzir? E se a mercadoria que eu for entregar naquele contrato, naquela respectiva data, às vezes eu até acertei a data, consegui produzir e colher na data que foi combinada, mas e se essa mercadoria não estiver batendo com a qualidade do contrato, principalmente, e se isso aconteceu por um fator não relacionado à minha vontade? Pode não ter chovido ou pode ter chovido demais. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir entregar com aquela qualidade? Esse contrato prevê um formato de solução para esse problema que foi criado para as duas partes. O comprador, quando fez a compra, óbvio, ele esperava que aquela mercadoria chegasse até ele naquela qualidade. Ele provavelmente já fez negócios, inclusive, com aquela mercadoria. E o vendedor se comprometeu com determinada qualidade. E se essa qualidade não existe? Normalmente as partes precisam resolver esse problema. Isso precisa ficar equalizado para que o negócio seja de fato cumprido. Mas como? Muitos contratos prevêem deságio ou compensação de quantidade pela qualidade. São duas formas de se analisar, são duas formas de se resolver esse problema de quando a qualidade da mercadoria não bate o contrato e a qualidade que está sendo entregue. Isso precisa estar lá no seu contrato de forma muito clara. Ou o comprador ou vendedor, isso vai te impactar com certeza. A forma de resolver isso precisa estar lá. Qual que é a tabela de deságio que é aplicada? Qual que é a qualidade que é aceita? O aceite daquela mercadoria em outro formato, ele implica em algum desconto? Se sim, aonde é que se analisa esse desconto? Essa tabela é pública? Quem é que faz o julgamento dessa qualidade?
A própria empresa, o próprio adquirente, o próprio comprador? Existe um terceiro que faz essa análise? Então eu estou te jogando aqui uma série de perguntas, porque essas perguntas precisam ficar respondidas dentro do instrumento que você está utilizando, seja você vendedor ou comprador. E aí, essas dúvidas, ela tem a intenção de te fazer olhar para o seu contrato, de te fazer olhar para a sua operação e ver se isso aí, se o que você está manuseando aí, prevê essas situações. Porque uma coisa que eu posso te dizer, com frequência isso acontece. Então é comum, dicas, pequenas dicas, para a gente poder tentar te ajudar. É comum que esteja previsto tabela de deságios para variação de qualidade, ou de ágio, se para melhor, tá? Para variação de qualidade dessa mercadoria. É comum que esteja previsto quem é que vai fazer a análise dessa qualidade. Normalmente quem está comprando, certo? Ou quem está comprando junto de quem está vendendo. Ou, e aí isso também é muito interessante, um órgão que seja terceiro àquele contrato, desinteressado, e que seja mediador. Então, um local, uma entidade, um outro órgão, em que as partes possam levar essa mercadoria que está sendo objeto ali de discussão para dizer, ó, árbitro, isso aqui está dentro da qualidade do contrato ou não? E aí aquilo vai ser analisado. Havendo a determinação, havendo a análise daquilo que está sendo entregue para ser analisado, daquela mercadoria, aí vai existir um laudo. O laudo está dizendo que a qualidade é realmente inferior à qualidade que foi combinada, que foi pactuada naquele contrato. Como é que as partes vão resolver? Pode haver rejeição daquela mercadoria? Todas essas dúvidas têm a finalidade de te alertar para realmente pensar se o seu contrato está ou não prevendo esse tipo de situação. Se tiver, então tá bom, existe um caminho para resolver os problemas. Se não tiver, má notícia, você já tem um problema. Porque se acontecer, vai depender de uma... E aí nessa hora, cada parte vai olhar o seu lado, logicamente que quem está entregando vai preferir que a mercadoria esteja em conformidade com o contrato. Quem está recebendo, se não tiver, não vai querer aceitar. Então isso vai depender da análise de um terceiro e muitas vezes, te afirmo isso com segurança, isso acaba na justiça, o que envolve um custo muito maior para os dois negociantes. Quem está comprando vai precisar acionar jurídico para buscar essa mercadoria na justiça com a mesma qualidade. Quem está vendendo vai precisar provar na justiça que a mercadoria dele tinha a qualidade esperada. E ali vai ter que ter perícia judicial. Tudo isso é caro, tudo isso envolve contratação de profissionais que poderiam estar envolvidos ali num momento que fosse preventivo ou num momento que fosse de solução de um problema que seria muito menor se não tivesse se agravado. E perceba, só se agravou porque o contrato não tinha as previsões adequadas, não tinha as previsões que precisava ter. Então tá vendo? Por trás da simples linha inserida no contrato, aonde se prevê mercadoria a ser entregue, deve haver uma série de disposições que vão regular todas essas situações que eu tentei despertar aí em você no formato de dúvida. Então tomara que esse vídeo tenha te ajudado. Tomara que no seu contrato essas disposições já estejam claras. Se não tiver, traz para nós aqui as suas dúvidas, seus comentários, seu caso prático que seja, para a gente poder analisar e produzir conhecimento para que o contrato de compra e venda futura seja cada vez melhor entendido por quem utiliza essa operação, que é inteligente, é uma operação que, se bem utilizada, vai maximizar os lucros de quem está vendendo a mercadoria e vai fazer o mercado fluir com a segurança que precisa ter. Tá? Deixe seus comentários, vai nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá lá, DA Direito do Agronegócio, para a gente poder trabalhar junto e desenvolver cada vez mais esse ramo do direito e da economia que é tão importante para o nosso país. Obrigado, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tenho uma dúvida. Meu contrato de compra e venda de café tinha previsão de multa se a qualidade entregue fosse inferior. Isso pode? Certo. Essa previsão é muito comum. Multa se a qualidade da mercadoria combinada for diferente da qualidade que foi entregue, ou seja, a qualidade entregue for inferior. Pode haver determinação de multa no contrato? Essa é uma dúvida pertinente, eu tenho certeza que você que está vendo aí também tem outra. Manda pra gente, deixa aqui no comentário, manda nas redes sociais para a gente poder debater. Pode ter a previsão de multa então se a qualidade for inferior? Pode.
boa parte da doutrina, boa parte da jurisprudência do direito do agronegócio entende que esse aí é um risco inerente ao contrato. Então, se quem combinou de vender a mercadoria com determinada qualidade não conseguir entregar, menos que a pessoa prove que aquilo foi uma situação muito fora da realidade contratual ali, por fatores que não tiveram relação nenhuma com nenhuma das partes, ou seja, uma situação muito incomum, muito fora do contrato, a menos que isso seja provado, o que se entende no contexto majoritário do direito do agronegócio é que a determinação de multa para entrega em qualidade inferior é válida.